Moradores viveram momentos de terror durante quase 9 horas na zona norte do Rio. Uma operação policial deixou 25 mortos. Jacarezinho, uma das maiores favelas da zona norte do Rio. Um bairro dentro da cidade. E nesse bairro, pelo menos 38 mil moradores expostos ao confronto entre policiais e criminosos. Não, que Deus proteja todos, as crianças aí, ó, os trabalhadores que nesse momento estão saindo para trabalhar. A polícia ocupou parte da favela com um grande aparato desde as primeiras horas da manhã. Os policiais civis que participaram da operação saíram da cidade da polícia, sede das delegacias especializadas que fica ao lado da favela, e tiveram o apoio de 2 helicópteros, um deles blindado, que dava rasante sobre as casas. Num dia em que a vacinação foi suspensa e as escolas não puderam abrir, quem precisou ir para as ruas encontrou o absurdo. Uma granada, os agentes está desativado ou não? A polícia diz que houve grande resistência dos criminosos, que instalam barricadas nas ruas para impedir o avanço dos veículos blindados. Mas este grupo de bandidos tentou fugir. Eram pelo menos 7 homens armados. O repórter Guilherme Peixoto viu tudo do Globocop. Agora a gente vê uma movimentação ali. Aparentemente são pessoas armadas pulando de uma casa para outra. Pelo menos 7 homens armados, alguns deles com fuzis, tentando escapar da polícia, invadindo casas de moradores aqui na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Logo depois, a polícia fez o mesmo para ir atrás deles. O grupo de mulheres conhecido como Mães de Manguinhos denuncia que os policiais não queriam apenas prender os suspeitos e que ouviu relatos de abuso policial. Houve protestos dentro da favela. As denúncias contra a ação da polícia também foram feitas em vídeos divulgados nas redes sociais, mostrando rastros de sangue nas ruas e dentro das casas. Neste vídeo, uma moradora mostra um policial e diz que o suspeito quer se entregar. Neste outro, esta mulher diz que presenciou uma execução. Tem uns meninos que estão encurralados na casa querendo se entregar e os policiais querem matar eles. Inclusive matou uns na nossa frente. Aqui, a moradora diz que houve mais de uma execução. Esta moradora relatou que viu logo cedo. A favela está toda perfurada, tem sangue vazando em toda a favela. Tem sangue derramado em toda a favela. Hoje de manhã tinha corpos jogados na casa de moradores, nas ruas, em todos os lugares. A diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck, diz que também recebeu denúncias contra a ação policial no Jacarezinho. A gente está recebendo muitas imagens, muitos áudios que dizem que houve invasão de casas, houve destruição de patrimônio, houve há suspeitas de execuções extrajudiciais, as pessoas foram mortas sem chance de defesa, já dominadas. Integrantes da Defensoria Pública foram ao Jacarezinho à tarde e ouviram os relatos dos moradores. O primeiro choque inicial foi a quantidade de sangue nos becos da favela. Era muita poça de sangue, né? Ouvimos muitos relatos de violação de domicílios e mortes, né? Muitos muros cravejados de bala. Essa família viu a execução, inclusive a menina de 8 anos. Tinha uma poça de sangue nesse quarto, a cama dessa criança lotada de sangue, inclusive a coberta que ela usa, né? Estava lá nessa poça de sangue. A Polícia Civil diz que a operação foi feita com base numa denúncia do Ministério Público que pediu a prisão de 21 suspeitos, que são identificados com fotos e perfis deles nas redes sociais. Também se baseou numa investigação em que a polícia diz ser sigilosa e que trataria de aliciamento de crianças e adolescentes pelo tráfico. A ação da polícia na favela do Jacarezinho durou quase 9 horas. E terminou com 25 pessoas mortas, entre elas um policial civil. Foi a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. A polícia ainda não apresentou a identificação dos suspeitos. Disse que dos 24 mortos, 3 tinham sido denunciados pelo MP. Ao todo, 6 suspeitos foram presos.
No lugar onde o policial foi morto, a polícia encontrou um bunker com pontos de tiro para posicionar fuzis. O policial civil que morreu é André Leonardo de Melo Frias. Ele foi atingido na cabeça. André, que trabalhava na Delegacia de Combate às Drogas, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. A operação também deixou na linha de tiro quem passava no transporte público. Os passageiros fizeram de tudo para se proteger, mas 2 pessoas foram atingidas. Este homem tinha um ferimento na cabeça. Este outro foi atingido no braço. Policiais buscando proteção, aparentemente tem tiroteio nessa região, a situação é tensa. Vamos lembrar que a estação de triagem fica bem perto da comunidade do Jacarezinho, onde agora há pouco nós flagramos 2 helicópteros da polícia que estão sendo usados numa grande operação agora de manhã. Policial correndo aí nesse momento, ele vai avançando ali de poste em poste, buscando uma proteção, todos eles armados com fuzis. Acabou atingindo 2 passageiros dentro do metrô e não sabemos de onde a bala veio, se foi de Jacarezinho, foi um corre-corre, uma correria, pessoas sendo pisoteadas, uma coisa terrível mesmo, uma coisa sem explicação. Foram 2 pessoas atingidas, uma no braço e outra no rosto. Isso não é uma política de segurança pública. Produzir essas incursões violentamente armadas e provocar tantas mortes não é segurança pública. Muito pelo contrário, segurança protege a vida de quem quer que seja. De quem quer que seja. Seja pessoas acusadas, e acusadas não são comprovadamente criminosas, mas acusadas de cometerem o crime, seja das outras pessoas todas. Isso não é segurança pública. Diga-se de passagem, o Rio de Janeiro não tem uma política de segurança pública. Nós estamos comemorando um resultado desse. N armas foram apreendidas, tem bastante fuzil apreendido, todos os senhores já tiveram a oportunidade de ver. Mas, por outro lado, a Polícia Civil não vai se furtar de fazer com que a sociedade de bem tenha seu direito de ir e vir garantido. Não é razoável supor, como estava acontecendo, tudo isso devidamente registrado nas investigações, que crianças menores de idade sendo aliciadas pelo tráfico de drogas. Os 24 mortos, 24 criminosos mortos, diga-se de passagem, porque não tem nenhum suspeito aqui, né? A gente tem criminoso, bandido, traficante e homicida, porque eles tentaram matar os policiais. Joel Luiz Costa cresceu no Jacarezinho, se formou em Direito e hoje atua em causas de defesa dos direitos humanos na comunidade. Ele fala de uma política de Estado que se repete há décadas e deixa sempre tudo como está. É muito cruel você passar na rua, você brincou, você sentou com os amigos, tomou cerveja, viveu a vida. Só viveu, sabe? Só fez as coisas triviais que todo ser humano faz. E ter uma dezena de marcas de tiro na porta de um bar, na porta de uma loja de cosmético, cano estourado, balas e balas nos cartuchos. Ninguém merece isso, sabe? É desanimador, sabe? Faz a gente pensar que não tem solução. Entraram no Jacarezinho, mataram 25 pessoas ou mais. Isso acabou com o tráfico de drogas. Isso vai acabar com o tráfico de drogas. A partir de amanhã não vai ter mais drogas sendo vendidas nas vielas de Jacarezinho porque 25 pessoas foram mortas. Especialistas em segurança pública condenaram a ação policial de hoje na favela do Jacarezinho. A violência enfrentada por moradores nas comunidades é um problema crônico no Rio. Desde junho de 2007, era o Complexo do Alemão, também na zona norte da cidade, que somava o maior número de mortos numa única ação policial, 19. Em 2019, 13 pessoas morreram numa operação do BOPE nos morros vizinhos do Falé e Prazeres, na região central da cidade. Em maio do ano passado, novamente a favela do Alemão virou cenário de guerra, 12 mortos. Um mês depois, as operações policiais de rotina em comunidades foram suspensas por decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Durante a pandemia, só ações excepcionais são permitidas e precisam ser comunicadas ao Ministério Público. Segundo a Polícia Civil, todos os protocolos exigidos pelo STF foram seguidos na operação de hoje. Todos os protocolos exigidos
na decisão do STF foram cumpridos, sem exceção. Há de se discutir o que se entende por excepcionalidade. A gente está tratando de algo que talvez seja até superior à questão da excepcionalidade. Alguns podem acreditar que aquilo ali, ou podem considerar aquilo ali até mesmo uma aberração. Houve muito confronto dentro da comunidade. Não há de se comemorar esse resultado, tamanha quantidade de pessoas que vieram a falecer. O Ministério Público do Rio informou que a operação do Jacarezinho foi comunicada depois de já ter iniciado, às 9 da manhã. O MP esclareceu ainda que a realização de operações não requer prévia autorização, desde que seja comunicada e justificada. E afirmou que adotou medidas para verificar as circunstâncias da operação e das mortes e abrir uma investigação. Depois da operação violenta de hoje no Jacarezinho, o ministro Edson Fachin decidiu pôr em votação no plenário virtual um recurso do PSB que pretende ampliar as restrições já impostas. O partido, autor da ação, pede que o Supremo determine que o Estado do Rio elabore um plano para reduzir as mortes. O PSB pede ainda que as vítimas adolescentes também sejam consideradas prioridade nas investigações do Ministério Público e que seja suspenso o sigilo de todos os protocolos de atuação policial no Estado. O julgamento virtual está previsto para os dias 21 a 28 deste mês. Em nota, o governo do Estado do Rio lamentou as vidas perdidas na operação da Polícia Civil e disse que a ação foi pautada e orientada por um longo e detalhado trabalho de inteligência e investigação durante 10 meses. O governo afirma que, para garantir transparência e lisura, todos os locais de confrontos e mortes foram periciados. O resultado da operação de hoje foi condenado por especialistas que estudam a violência. Se a inteligência tinha informações de que os criminosos estavam fortemente armados, que eles se organizavam e provavelmente aliciavam adolescentes, crianças e adolescentes para o tráfico. Uma informação fundamental na análise tática eu vou precisar de 100 policiais, de 200, de 300, de 500, para conseguir fazer superioridade tática para chegar lá e prender os criminosos. Porque num planejamento de polícia, eu não posso pensar no confronto. Eu tenho que pensar em prender os criminosos e levá-los ao judiciário. Numa entrevista coletiva, depois da operação, a Defensoria Pública criticou a ação da polícia. Em nenhum lugar do planeta, uma operação da polícia que resulta em 25 mortes pode ser considerada, sob qualquer aspecto, como bem-sucedida. Chegado o momento das autoridades do Rio de Janeiro prestarem contas ao Supremo Tribunal Federal. De um tempo para cá, por força de algumas decisões, de algum ativismo judicial que se vê hoje muito latente na discussão social, a gente foi de alguma forma impedido ou minimamente dificultada a atuação da polícia em algumas localidades. O resultado disso nada mais do que o fortalecimento do tráfico. Quanto menos você combate, quanto menos você se faz presente, o tráfico vai, obviamente, ganhando cada vez mais poder, vai expandindo seus domínios e avançando cada vez mais para dentro da sociedade organizada. A presidente do Instituto Igarapé, Ilona Zabó, disse que a política de confronto não é eficiente para combater o crime e põe a população em risco. Perde a sociedade como um todo, perdem as forças policiais, ganha o crime organizado. Eles não são desmantelados com esse tipo de operação. O que funciona para desmantelar crime organizado, enfim, tratar de lavagem de dinheiro, não deixar que armas cheguem lá nas comunidades. É inaceitável a gente ver que, novamente, a Política de Segurança Pública do Rio de Janeiro prioriza a letalidade como principal estratégia. A Ordem dos Advogados do Brasil manifestou preocupação com a operação. De acordo com a entidade, ações de enfrentamento ao crime organizado são necessárias, mas devem ser feitas com inteligência e planejamento. E o objetivo deve ser a preservação de vidas, inclusive as dos policiais. A operação no Rio foi notícia no mundo todo. A imprensa internacional destacou que foi a operação mais letal da história do Estado.
As reportagens citaram críticas de especialistas e de ativistas de direitos humanos e declarações de moradores. A britânica BBC afirma que no Rio, grandes áreas estão sob o controle de criminosos e que as forças de segurança têm sido frequentemente acusadas de uso excessivo da força contra a população civil em operações de combate ao crime. O jornal americano New York Times publicou abaixo do título: em um estado e em um país onde a polícia mata com frequência e com impunidade, o número de mortes pode entrar para livros de recordes. Ontem nós falamos sobre a destruição de 100 mil aparelhos de TV Box piratas apreendidos no Rio e dissemos que foi feita pela Polícia Federal e pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. Na verdade, além da associação, a responsável foi a Receita Federal. Pelo erro, nós pedimos desculpas. O Ministério Público do Rio denunciou à Justiça o vereador Jairinho e a